dia, boa tarde, boa noite, charás, charoas e charés. Vamos continuar aqui a nossa série Professor de História, né? Como que os professores de História vão lidar com tudo isso? Por exemplo, a tal de mão invisível do mercado. A mão invisível do mercado, ela só funciona quando eles querem. Por exemplo, quando a Janja dá uma entrevista no Fantástico, uma camisa que eles dizem custar de mais de R$ 2.500, o dólar sobe, a bolsa cai. Quando o Lula fala em romper o teto para fazer programas sociais, o dólar sobe, a bolsa cai. Mas quando morrem 100 mil pessoas de Covid, o mercado sobe, a bolsa sobe e o dólar cai. Quando morrem 200 mil pessoas de Covid, o mercado reage bem, o dólar cai, a bolsa sobe. E assim com 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil, 700 mil mortes de Covid e o mercado não se aflige. Agora, se o Lula pegar carona num jatinho, aí a Faria Lima entra em desespero. Os Faria Limers obrigam a que se nomeie o ministro da Economia. Agora, quando batemos 33 milhões de famintos, 33 milhões de pessoas que não têm o que comer, eles nem se mexeram. O Adam Smith criou a mão invisível do mercado, dizendo que isso seria o mercado, as forças de mercado iriam atuar para acertar as coisas, não para subir e descer por uma fofoca ou por uma idiotice dessas. Mas, aproveitando o ensejo, vamos seguir com a nossa explicação como alguém se torna professor de história, para ter que explicar isso para vocês, né? Um economista seria fácil, ele fala isso, o dólar sobe, isso implica que a balança desce. Agora o historiador, um professor de história, ele tem que dizer o porquê disso. Por que numa discussão entre jornalistas surge o intelectual café com leite? Então, esses intelectuais café com leite, que são normalmente repórter de uma rádio, TV aí, que tem a ver com clã, com alguma coisa assim, que recebe milhões de um certo governo, que eles só discutem o que eles leram. Como eles leram só 2 ou 3 livros, então a gente só pode discutir o que estava naqueles livros. Se você estudou a vida inteira, isso é problema seu. Eles leram lá um livro daquele astrólogo que morava nos Estados Unidos e eles querem debater isso. Então, professor de história, os professores de história sofrem, porque quando nós vamos para a faculdade, nós fazemos um curso complexado. Isso mesmo, um curso complexado. Porque alguém chega para você e fala assim: você passou no vestibular? Você responde todo contente: sim, passei. Qual curso que você entrou? História. História? Não deu nem administração? Eu passei por isso. Na época que eu entrei, em 85, aqui em Campinas tinha PUC e Unicamp. A Unicamp formava historiadores e a PUC, professores de história. O nosso curso era de licenciatura. E aí eles falavam então: mas você passou em história, mas pelo menos foi na Unicamp. E você falava: não, foi na PUC. Isso, PUC, né? Por isso que é um curso complexado. E
Aí você vai para o primeiro dia de aula, o aluno vira para você e pergunta: professor, história repete? Ótimo, né? História repete. Isso é muito bom. Além de dar aula, o senhor trabalha, né? Então, o professor de história, como eu disse, ele não nasce professor de história. Ele se transforma, ele muda as intenções na vida dele e vai acabar como professor de história. E aí nós temos que ficar explicando essas coisas. Para os intelectuais, café com leite. O cara leu meia dúzia de Zap e de olhar daí um livro ou dois daquele sujeito que ficava lá, Minnesota, sei lá eu que cidade dos Estados Unidos, um tal de astrólogo, né? E é isso. E o mercado resolve quando a mão invisível funciona ou não. Então nós temos isso, né? Mas a melhor de todas é quando você está dando aula de história e fala sobre a ditadura, que nós tivemos um período em que as pessoas pediram aos militares para tomar o poder e eles entraram para ficar 2 anos, ficaram 21, 1964 a 1985. Aí aquele aluno que vem de vez em quando, que vai mal nas provas, vira para você e fala assim: mas a minha tia disse que não teve ditadura. O meu avô falou que só prendiam os paderneiros, os terroristas, os comunistas. Então, como eu sempre digo, ninguém nasce professor de história. Professor de história se formam por vários momentos da vida. E vamos lá, né? Você pode perder a eleição e não acreditar nisso, mané. Mas quem perdeu, vai encher o saco de outro, vai. Bom, para terminar, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Até mais, xarás, charoas e xarês. Vê se dá para curtir aí, toca o sininho. Vamos lá, gente, vamos pôr para andar.